Muito bem, finalmente vamos falar então dos arranjos, das combinações e das permutações. Por que eu estou colocando tudo isso junto, né? Normalmente a gente vai encontrar nos livros um capítulo para arranjos, um para combinações e um para permutações. A gente vai estudar cada um separado também. Porém, na hora que você for resolver um exercício, tá? Dificilmente alguém vai falar, olha, é um exercício de arranjo, ou este é um exercício de combinação. Você vai ter que saber descobrir, você vai ter que conseguir detectar qual dos três casos está sendo aplicado. E o mais legal é que você pode encontrar exercícios onde você vai usar uma, duas ou as três ferramentas no mesmo exercício, tá legal? Então, esse é o motivo pelo qual eu estou juntando tudo numa aula só, para que você consiga entender todos e diferenciar um do outro, tá bom? Não é complicado, vamos com calma, você vai chegar lá, ok? Lembrando que a análise combinatória trata de problemas de contagem. Então, aqui, para simplificar os enunciados, cada pergunta sempre é quantos, né? Então, estou falando de senhas, eu quero saber quantas senhas. Estou falando em comissões, quantas comissões eu posso realizar, tá bom? Muito bem, então vamos começar. Antes de definir cada um deles, eu vou resolver um exercício com você. Então, o primeiro deles, a pergunta é: quantas senhas de 3 algarismos distintos, tá, você consegue fazer? Então, pensando nos algarismos que a gente conhece, quantos algarismos são? Ora, nós temos um conjunto de quantos algarismos? Eu posso dizer que são 10 algarismos. Eu conheço o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá legal? Dependendo da situação do conjunto, você vai ter que botar pontinhos, né? Mas aqui dá para escrever todos. No nosso sistema, conhecemos 10 algarismos, tá? Muita atenção nas palavras, no significado de cada palavra, na análise combinatória. Então, vamos lá. Uma palavra é formada por letras, legal? Um número é formado por algarismos. Professor, o 5 é um número ou é um algarismo? Depende, se estiver dentro do 51, o número é 51 e os algarismos são 5 e 1. Se você estiver falando do número 5, é um número e um algarismo, porque é um número de um algarismo. Ficou claro? Eu sei que você já sabia disso, mas aqui vale a pena zerar qualquer dúvida. Muito bem. Então, veja, usando os algarismos que a gente conhece, que quantos são? Olha a pergunta. Quantos são? São 10. Muito bem. A pergunta é: quantas senhas de 3 algarismos distintos a gente consegue fazer? Então, vamos entender. Vamos fazer alguns exemplos de senha para a gente entender o exercício. Então, por exemplo, 027 é uma senha de 3 algarismos? Os algarismos são distintos, significa eles são diferentes um do outro? São. O 0 é diferente do 2, o 0 é diferente do 7, o 2 é diferente do 7. Legal. Então, esta é uma senha válida para esse exercício, tá bom? Então, neste caso, não pode haver repetição de algarismo para esse exercício. Por quê? Por causa dessa palavrinha mágica aqui, olha, presta bastante atenção que ela vai aparecer muito na análise combinatória. Distintos, tá? Ele, por enquanto, não quer que você repita nenhum algarismo. Vamos bolar outra senha para ficar mais claro o nosso exemplo? Eu vou fazer a senha 343. Opa, tem 3 algarismos? Tem. São distintos? Não. Então, peraí. Esta senha não serve, tá? Então, vamos riscar. Isso aqui não serve. Tá bom? Faça esse exercício para entender o que você está calculando. Ok? Mais uma. 789. É uma senha de 3 algarismos? Tranquilo aí? Legal. Pegadinhas que você vai encontrar lá na frente, na hora que estiver resolvendo os exercícios. Você quer ver só? A mesma pergunta, parecida. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso fazer? Aí, por exemplo, o 027, que pode ser uma senha, você pode ir lá na máquina do banco, digitar 027, isso é uma senha, tá? Esse número não tem 3 algarismos, ele só tem 2, porque 0 à esquerda não vale. Então é esse tipo de análise que você vai ter que fazer, tá? São pegadinhas que podem aparecer aí nos seus exercícios, ok? Muito bem, vamos prosseguir.
027 é um exemplo, 789 é outro. Agora, você imaginou você fazer todos eles? É um bocado trabalhoso para depois contar. E aí entra a análise combinatória. Mas antes de chegar no tal arranjo, eu quero que você resolva isso pelas casinhas. Vamos lá? Vamos resolver, então, pelas casinhas. Veja bem, uma senha é composta de 3 algarismos. Então, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Certo? Vou usar o princípio fundamental da contagem. De quantas maneiras diferentes eu consigo preencher a primeira casa? Ora, se eu tenho 10 algarismos, eu tenho 10 maneiras diferentes. Muito bem, lá vou eu preencher 10 maneiras diferentes. Então, eu não estou preenchendo a casa com o número 10. Eu estou dizendo que tem 10 possibilidades de preencher. Você entendeu? Eu posso colocar na primeira casa o 0, ou o 1, ou o 2, etc. Ficou claro isso? Muito bem, estou montando a senha. Uma vez que eu preenchi a primeira casa, de quantas maneiras diferentes eu posso preencher a segunda casa? Ora, tenho 10 algarismos, então 10 não. Por quê? Porque ele quer que os algarismos sejam distintos, um diferente do outro. Ora, se eu já usei um algarismo para preencher, qual que você pôs? Sei lá, eu pus o 8, legal, você pôs o 8 lá na primeira casa, né? Eu vou pegar esse exemplo, pôs o 7 na primeira casa. Você não tem mais 10 opções para preencher a segunda casa, porque o 7 não pode entrar, ele não pode repetir. Então, se você tinha 10 e usou uma, sobraram 9 para você escolher. Então, você pode preencher esta segunda casa de 9 maneiras distintas. Tá legal? E a terceira casa? Ora, se eu preenchi uma, preenchi a segunda, sobraram 8, certo? Então, de 8 maneiras distintas. Tranquilo até aí? Facinho? Facinho, né? Muito bem. Princípio fundamental da contagem. Será que é multiplicação ou é adição? Lembra da regra? Quando for e, multiplica. Quando for ou, soma. Lembrou, né? Vimos isso lá na aula de princípio fundamental da contagem. No caso aqui, gente, para eu formar uma senha com 3 algarismos distintos, eu preciso preencher a primeira casa, ou a segunda ou a terceira? Não, eu preciso preencher a primeira e preencher a segunda e preencher a terceira. Sacou? Então é E. Então você vai multiplicar tudo isso, tá bom? 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720 é o resultado. Tá legal? Até aí tá tranquilo? Tá, professor, onde é que entra o arranjo? Muito bem, o arranjo entra aqui, olha. Cada uma das senhas, cada uma delas, o 789 é uma forma, o 027 é outra senha, quer dizer, cada uma dessas 720 possibilidades, eu estou te mostrando só duas, cada uma das 720 é um arranjo. Simples, professor, um arranjo simples quer dizer que não há repetição, tá legal? Existe arranjo composto, tem repetição, a gente vai ver também. Agora estamos vendo arranjo simples, vamos entender o conceito de arranjo primeiro, devagar. Muito bom, então eu tenho 720 possibilidades diferentes, tá legal? Cada uma dessas 720 possibilidades ganha o nome de um arranjo. Ficou claro isso? Então, quantos são os arranjos possíveis para realizar aqui? 720 arranjos. Como é que eu represento isso a partir de agora? Eu vou escrever assim, olha, arranjo, tá? De quantos elementos eu tenho no meu conjunto inicial. Quer dizer, eu vou fazer grupos de 3, mas a partir de um conjuntão. O meu conjuntão tem quantos elementos? Tem 10 elementos. Então, vou representar assim, arranjo de 10 elementos. Tá? E como é que eles são agrupados? São grupos de 3, 3 a 3. Então, isso que você está vendo aqui, você vai ler assim, número de arranjos simples de 10 elementos tomados 3 a 3. Tá certo? Cara, não precisa ser senha, pode ser placa de automóvel, pode ser código, pode ser um monte de coisa, desde que você tenha um grupo com 10 elementos, tá certo? E você vai, desses 10, extrair 3 a 3 sem repetição. Você representa assim, número de arranjos simples de 10 elementos 3 a 3, tá bom? E quanto vale esse número de arranjos? A gente não vai ficar falando o número de arranjos, a gente vai falar arranjo, tá? Mas, conceitualmente, arranjo é cada uma das senhas, tá legal? Isso é número de arranjos, 10, 3 a 3, vale 720, tá certo? Então, isso aqui
está representando o número de arranjo simples. Muito bem. Difícil? Tranquilo, né? Por enquanto eu vou parar aqui. Deixa aquilo ali, tá bom? Você já entendeu o que é o número de arranjo. Por que isso se chama arranjo? Você vai entender agora, tá bom? Vamos pegar um segundo exemplo e vamos tentar com a mesma técnica que a gente usou aqui. Me acompanhe. Muito bem. Turma com 10 alunos, comissões de 3. Voltando, lembrando, sempre a nossa pergunta é quantos? Nossos enunciados estão bem condensados, tá? Então a ideia é a seguinte, você tem uma turma com 10 alunos. Imagine uma situação que você tem que formar uma comissão de 3 para representar aquela turma num determinado trabalho escolar. Sacou? Muito bem. Então, como é que você resolve? Primeiro você tem que entender o contexto, tá? Normalmente não vai estar um enunciado curto, você vai encontrar um contexto. Principalmente se for Enem, né? Dado uma turma, e ele vai contar uma tremenda de uma história, então você vai ter que desenhar isso. Imagina uma turma com 10 alunos. Puxa, Ana, Maria, vou inventar 10 nomes? Vai ficar muito grande aqui, não vai caber. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar letras. Eu vou fazer de conta aqui que eu tenho a Ana, a Beatriz, o Carlos, o Dudu. Quantos são? 1, 2, 3, 4, são 10? Vai até o J, né? O Eduardo, o Fernão, o Gregório, algum aí com H, alguém lembra? Não me veio a cabeça agora, Hermínio, né? H, I, o Inácio, e J, o José. Está fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Eu fiz o meu grupo. Gente, mas professores, se fossem 250 alunos, ABC, pontinhos, pronto. Resolvido? Ok. Por que isso é importante? Para você entender o exercício. Você quer ver? O que seria uma comissão de 3 alunos para representar a turma? Você vai escolher 3 deles. Pode ser o Antônio, o José e a Beatriz. Ou pode ser a Beatriz, a Carla e a Ana, né? Então você vai fazer alguns exemplos. Repare o seguinte, já aqui não faz sentido a repetição, né? Ali poderia repetir, o exercício pede para não repetir. Agora aqui, eu não preciso nem falar 3 alunos distintos, né? Porque eu não posso eu ir e mais eu mesmo ir, né? Não dá certo. Então, necessariamente, são 3 alunos, você vai escolher 3 daí. Então, tranquilo. Então, como é que ficaria, por exemplo, uma comissão? Ora, a comissão ABC é uma. É uma comissão. Outra comissão. A comissão D, H, J. Entende ou não? São grupos de 3 possíveis. Nossa, posso fazer uma infinidade? Posso. Posso, inclusive, combinar o A com o B e, em vez de C, botar o J. Olha lá, ó. Esta comissão é diferente dessa, né? Tem outra personalidade. Isso aí... Cara, essa decisão é sua, essa decisão é puro bom senso, não tem regra, tá bom? Pensa comigo, você juntou um grupo de 3 pessoas, tá bom? Você trocou uma das pessoas, esse grupo tem uma personalidade diferente, vai agir de uma forma diferente, sacou? Então, esta comissão é diferente daquela. Até aí tá tudo bem? Até aí tá tudo bem. Agora, olha que coisa interessante. Olha o que eu vou fazer aqui. Volta para o exercício aqui, para o primeiro exercício das senhas. Está vendo essa senha 789? Eu vou trocar a ordem dos elementos aqui, olha. 789, eu vou escrever 8, 9, 7. Percebeu que são os mesmos 3 algarismos escritos em outra forma? Percebi. Você concorda que isso aqui é uma senha diferente dessa? Tá certo? É diferente. Senha 789, entrou no sistema. Senha 897, você digitou 789, não vai entrar, tem que digitar nessa ordem. Percebeu? Então, no caso das senhas, esta ordem faz com que essa seja uma possibilidade e esta seja outra possibilidade. Agora, olha o que acontece aqui, cara. Se eu pegar qualquer um deles, vou pegar aqui o ABC, por exemplo, e vou mudar de ordem. A mesma comissão, tá vendo? Os mesmos elementos. Sei lá, eu chamei de Ana, né? Beatriz e Carla. Eu vou botar assim, Carla, Ana e Beatriz. Certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Esta comissão é diferente daquela? Tem outra personalidade? Essas 3 pessoas que vão representar a nossa turma são diferentes daquelas 3? Óbvio que não. O mesmo valeria se fosse um time de futebol, a não ser que você estivesse considerando a posição que cada um vai jogar, né? Mas em termos de grupo, não.
conjuntos de pessoas, não. Então, esse cara não é diferente desse cara. Se fosse senha, seria. Então veja como o contexto vai ser muito importante para você tomar uma decisão. Se você vai denominar esses grupinhos de arranjo ou de combinação, que vai ser o caso aqui. Tá legal? Então, nós temos uma pergunta-chave para resolver isso. Sabe qual é a pergunta? A ordem importa? Então, olha só, você tem nas duas situações um conjuntão, aqui o conjuntão são 10 alunos, aqui o conjuntão são os 10 algarismos, e vai realizar, vai fazer o quê? Vai agrupar 3 a 3, pode ser 4 a 4, 5 a 5, tá bom? No caso, nos exemplos aqui, 3 a 3 para ficar curtinho. E aí você vai ficar na dúvida, mas vem cá, será que eu vou dizer que isso é um arranjo ou eu vou dizer que isso é uma combinação? Aí você vai fazer a seguinte pergunta para você mesmo. A ordem desses grupinhos importa? Se a resposta for sim, a ordem é importante, ou seja, se eu trocar de ordem é outro grupo, é arranjo. Entendeu? E quando você perguntar, a ordem importa? Você fala, não, não importa. Olha, eu troquei a ordem dos elementos, mas esse cara é o mesmo desse. Você vai responder, é uma combinação. Então, cada grupo aqui, cada comissão dessa é uma combinação. A ordem importa? Não. Rima com combinação. Tá legal? A ordem importa? Essa é a pergunta que você vai fazer. A ordem importa? Sim, você vai trabalhar com arranjo. A ordem importa. Não, combinação. Tranquilo? Ok. Eu tenho uma filha adolescente, toda vez que eu pergunto para ela alguma coisa que ela quer responder sim, ela fala aham. Então, a ordem importa? Arranjo. Tá legal? Desculpa a brincadeira, mas eu sei que você não vai esquecer. Então, a ordem importa? Arranjo. Já matou a charada. Combinou? Ok, gente, vamos lá, vamos prosseguir. Bom, e daí, professor, o que muda? Muda sim, olha. Vamos resolver pelas casinhas. Primeira casinha, segunda casinha, terceira casinha. Aí você pergunta, de quantas maneiras eu posso? Então, cada grupo de 3 casinhas está representando agora uma combinação, que no caso é uma comissão, né, de 3 alunos. Muito bem, bom, eu tenho 10 alunos, certo? Eu posso preencher com 10. Ah, legal. E, bom, segunda vaga, né? Separa ele ali, tá lá. Fulano vai para participar da comissão. Pega mais um. Bom, se tirou um para a comissão, quantos ficaram na sala? Tinha 10, ficaram 9, certo? Então, você vai escolher um entre 9. De quantas maneiras você pode preencher a segunda vaga? De 9. Ah, legal. Agora, vem fulano, fica lá, já tem 2 na comissão. Preciso mais um, gente, um voluntário, quem vai participar? Não, então eu vou escolher. Dentre quantos eu posso escolher? 8? Então, 8. Aí você vai falar, puxa, ficou igual, né? Por enquanto está tudo igual, né? 10, 9, 8, 10, 9, 8. Será que vai ficar diferente? Vamos entender? Primeira pergunta. Para formar uma comissão, você precisa da Beatriz... Aqui quais foram? Vamos usar os nomes aqui. Da Ana, da Beatriz e da Carla? Ou você precisa da Ana, ou da Beatriz, ou da Carla? Não, a comissão tem 3 pessoas. Preciso das 3. Então, preciso preencher a primeira vaga e a segunda e a terceira. Então, isso vai dar uma multiplicação. E eu vou morrer com o mesmo resultado, 720. E vai estar errado. Errado? Claro. Claro que vai estar errado. Por quê? Quando eu faço essa conta, eu estou considerando, olha, A, B, C, A, C, B, né? Troca a ordem. B, A, C, A. Eu estou considerando este grupo aqui como se fossem 6 grupos. Vou fazer a marra para você entender. Olha só, vamos achar um espaço aqui, ó. Depois eu apago. ABC. Tá? Pensando desse jeito, ABC é um grupo, mas A, C, B, para mim é outro grupo. Dentre esses 720, eu estou contando isso como 2. Depois começando com B, BAC. Depois começando com B, BCA. Depois começando com C, CAB. E ainda tenho CBA. Repara que ainda bem que existe análise combinatória, né? Porque resolver um problema desse para sair contando, quando é grupinho de 10, 3 a 3 é fácil, mas e se for né? De 250, 50 a 50? Você não faz na unha, né?
tá? Mas aqui ainda dá. Então, olha só, o que eu quis mostrar para você é que este grupo aqui, ele foi contado 6 vezes. 6 vezes, tá legal? Eu troquei de ordem aqui e computei no 720 este grupo 6 vezes. E todos os outros grupos também 6 vezes. Olha só, o DHJ pode ser DHJ, DJH. E todos esses 6, na verdade, tinham que ser contados como um só, porque isso aqui é uma comissão só. Então, para resolver este exercício, olha que legal, eu teria que dividir este 720 por quanto? Por 6, não é? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo. Eu teria que pegar 720, dividir por 6, de onde saiu esse 6? É o número de possibilidades que eu tenho trocando a ordem daqueles lá, quer dizer, tantas vezes que eu contei a mais, e aí eu vou ter aqui quanto? 120, não é isso? 120, tá? Tranquilo? Ok, então repare, tem diferença de combinação e arranjo? Claro que tem, né? E como é que você vai representar o número de combinações assim, ó? Número de combinações. Quantos elementos tem o conjuntão? 10. Como é que você agrupou? 3 a 3, porque eu estou fazendo comissão de 3. Professor, se fosse comissão de 4, combinação de 10, 4 a 4. Se a turma tivesse 50 alunos e fosse comissão de 5, combinação de 50, 5 a 5. Tranquilo? Legal. Quanto vale esse número aqui? O número de combinações de 10, 3 a 3 vale 120. Tá tranquilo aí? Legal? Ok, então vamos guardar aqui as combinações. Entendeu a diferença de combinação para arranjo? Tá bom? Legal. Vamos adiante, vamos lá. Nessa aula eu não estou muito preocupado que você resolva grandes exercícios, eu estou focado em que você entenda, né? O que é um arranjo simples, o que é uma combinação simples, é o mesmo caso, quer dizer, não tem repetição, tá? Qual é a diferença entre os dois? São agrupamentos. Você vê que com o princípio fundamental da contagem, eu resolvi os dois, só que eu tive que pensar um pouco mais. Aqui tive que ter sacar que aqui houve, né? Computamos a mais. Tá legal? Ficou claro até aí? Legal. Então, a ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Ou seja, trocou de ordem, passou a ser importante, é outro grupo? Não importa. A ordem que você mandar as pessoas ali é uma comissão. Então, é combinação. Legal. Muito bem, vamos então às permutações. Aí, entendendo os 3, a gente prossegue. Muito bem, a ideia é a seguinte, eu tenho 3 livros numa prateleira, muito legal. Então aqui a gente pode até desenhar, ó. Você tem 3 livros numa prateleira, vamos desenhar nossos livros, vamos colorir um pouco aqui. Colorir nossos livros. Então você tem lá um livro azul, né? Pode chamar de A, B e C? Pode. Eu estou... querendo que você visualize aí situações totalmente possíveis, né? Aliás, essa aqui é uma situação muito comum quando você tem alguém que auxilia na sua casa, não é? E não está habituado com a sua forma de organizar, então você paga lá um colaborador ou uma colaboradora para fazer a arrumação, né? Fazer a limpeza da casa. E você que é todo organizado, seus livros têm aquela ordem certinha ali. Aí a pessoa vai lá, tira o pó de tudo e põe de qualquer jeito. Aí a pergunta é de quantas maneiras diferentes essa pessoa pode organizar esses 3 livros aqui. Você já imaginou o que acontece? Olha o que vai acontecer. Uma organização possível é essa, livro azul, amarelo e vermelho. Mas ela, na hora, esqueceu como é que estava. Ela pode pôr o azul, botar o vermelho e depois o amarelo. Certinho? Você entendeu? Repare, é outra forma de organizar os livros. Tá perfeito? Tá bom? Se você entendeu visualmente assim, legal, desenhe os livros. Se você não gostou, você pode fazer assim. Eu tenho 3 livros na prateleira, legal. Eu vou chamar de livro A, livro B e livro C. Tá bom? Pronto. Uma forma de organizar A, B, C. Outra forma de organizar A, C, B. Legal? Tranquilo? Aí você vai falar para mim, professor,
Mas aí você está trocando a ordem. A ordem não importa? Importa. Cada vez que eu troco de ordem, eu tenho uma coisa diferente, um visual diferente. Então é arranjo. Permutação é um caso particular de arranjo. Ah, que legal. Eu não sei se você pegou qual é o caso particular. Nos arranjos, normalmente eu tenho um grupão, né, um conjuntão. Eu tenho, por exemplo, 10 elementos e vou ver quantos grupos eu consigo fazer de 3, ou grupos de 4, ou grupos de 5, com menos elementos. Tá legal? Na permutação, eu tenho, se eu tivesse que fazer a permutação de 10 elementos, eu teria que usar sempre os 10 elementos. O conjuntão e o conjuntinho têm o mesmo número de elementos, tá bom? É fácil guardar isso? Muito fácil. Permutar significa trocar, tá certo? Então não pode sumir nenhum dos seus livros, você só vai mudar de lugar. Então a pergunta é, quantas permutações são possíveis aqui? Você entendeu então? Legal? Vamos fazer pelas casinhas? Olha, eu tenho 3 livros com 3 lugares na minha estante. 1, 2, 3. Legal? De quantas maneiras eu posso botar o primeiro livro? Pode ser azul, amarelo ou vermelho. Então eu tenho 3 possibilidades. Vou colocar o segundo livro. Quantos sobraram ali? Sobraram 2. Aí eu escolho um ali. Mas de quantas maneiras eu posso escolher? De 2. E o terceiro? Bom, só sobrou um. Então vou botar um aqui. Certinho? E aí, olha que legal. Eu preciso colocar os 3 de volta, né? Eu estou arrumando a casa lá da pessoa, né? Eu tirei os 3 livros, tirei o pó, limpei a estante, etc. Vou recolocá-los, tá certo? Eu vou ter que usar os 3. É por isso que o número de elementos do conjunto principal é igual ao número de elementos dos grupos, sacou? E permutação, lembra disso, significa trocar. Muito bem. Eu preciso colocar os 3? Sim, eu preciso colocar o primeiro livro e o segundo e o terceiro. Então eu posso ter 6 possibilidades diferentes, tá certo? De colocar esses livros. Gente, são 3 problemas clássicos, onde dá para você enxergar a diferença de arranjo para combinação e permutação. Tá legal? Aproveitando aqui a permutação, que é onde está na cara, o fatorial. Percebeu ou não? O que é 3 vezes 2 vezes 1? É fatorial de 3. Se fossem 5 livros, você ia ter que recolocar os 5. 5 na primeira casa, 4 na segunda casa, 3 na terceira casa, 2 na quarta casa e 1 na quinta casa. Percebeu? E você acabou de inventar uma fórmula. Repare, aqui a gente representa a permutação, assim, pela letra P, de quantos elementos? De 3. Então, isso é o número de permutações de 3 elementos. Repare que não tem 2 aqui embaixo, né? 2 índices, tem um índice só, porque eu tenho que usar os 3, então não faz sentido. Mas isso aqui é o mesmo que arranjo de 3, 3 a 3, só que a gente dá outro nome, tá certo? Pela obviedade, né? Olha que bacana, como é que é isso aqui? É 3 vezes 2 vezes 1, não precisa nem fazer casinha, tá? Você vai dizer que isso é 3 vezes 2, olha lá, primeiro livro, segundo livro, terceiro, tá bom? E isso aqui, você pode pensar em 3 fatorial, ou 6, que é o resultado de verdade. Tá legal? E com isso, você acabou de demonstrar a primeira fórmula, não é isso? Permutação simples, tá? Quando eu falo simples, não há repetição, tá bom? Não tem 2 livros vermelhos. Pensa, vou até aproveitar o embalo. Se tivesse 2 livros vermelhos, ao trocar 2 livros vermelhos de posição, nada aconteceu. Tá bom? Mas por enquanto, sem repetição, permutação simples eu represento pela letra P de N elementos. Eu penduro o N aqui e vou dizer que isto vale N fatorial. Ah, agora entendi por que eu estudei fatorial, né? Tá certo? Olha lá, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo aí, gente? Muito bem, olha lá.